acho que tem uma coisa muito comum para todo mundo, em algum momento, que nem que seja assim por um milésimo de segundo, né? Mas em algum momento acontece de provavelmente você parar e pensar assim, poxa, e se a gente voltasse? Como é que ia ser? E se ele mudasse? Como seria se a gente tentasse reatar, né? Vocês também têm esse tipo de pensamento? Algumas de vocês ou já tiveram em algum momento? Porque Andressa, ele me pediu perdão, ele disse que ele ia mudar, que agora as coisas iam ser diferentes. E a gente vai tentar voltar e vamos tentar reatar, reconstruir a nossa família. E às vezes ele fala assim: eu prometo que eu vou mudar. E aí, o problema disso é que o teu ex, ele tem o dom de alimentar as tuas esperanças internas. Então, além de você desejar voltar, além de você querer reatar, muitas vezes o teu ex, ele fica incentivando, minando esses teus pensamentos de que é possível, de que vai acontecer, alimentando esse teu mundo das esperanças, tá? E eu, Andressa, a Andressa do passado, a Andressa Leoa do passado, eu tive um ex em que, assim, gente, sinceramente, ele tinha o dom de alimentar a minha mente, assim. Era o tipo de pessoa que alimentava o meu mundo das ilusões de uma forma que vocês não fazem ideia. E naquela época, né? Naquela época eu não tinha o autoconhecimento que eu tenho hoje, né, gente? E assim, ele tinha um dom de me manipular, de entrar na minha mente, de alimentar esse meu mundo das ilusões, das esperanças, de reconciliar, de voltar, que assim, eu caía igual uma patinha. E foi um relacionamento de longa data, né? E assim, ele já sabia todos os meus pontos fracos, ele já tinha consciência, ele já tinha o mapa do meu coração, ele tinha na mão. E eu quero que vocês utilizem esse meu exemplo para pensar se o ex de vocês também tem o mapa do teu coração na mão, tá? Ele sabia exatamente o que fazer, ele sabia como mudar as minhas percepções, me fazer enxergar as coisas de um lado positivo, reconquistar, manipular até as próprias palavras dele, as atitudes dele também. Naquela época eu não tinha visão, eu não tinha autoconhecimento. E quando eu falo em autoconhecimento, não era só sobre a minha pessoa, tá? Era autoconhecimento sobre relacionamentos de forma geral, sobre entender o que acontecia dentro daquela dinâmica. E eu preciso te dizer, Leoa, que quando você não tem clareza, quando você não consegue, de fato, entender o que está acontecendo, quando você tem um nível de percepção muito baixo das coisas que acontecem na tua vida, isso eu falo na vida de forma geral, tá? Não só sobre dentro dos relacionamentos. Quando a gente tem pouco conhecimento sobre as situações, sobre os cenários que acontecem, a gente acaba deixando de se aprofundar sobre os nossos entendimentos, e isso faz com que a gente dê poder para a mão da outra pessoa. Você dá poder para o seu ex. Quando você fica fragilizada, quando você não tem consciência sobre si mesma, você dá poder automaticamente para o teu ex. E isso é um ponto em comum muito com essa Andressa do passado e com você, Leoa, que está assistindo. Porque muitas vezes você não tem estrutura emocional, você não tem autoconhecimento, você não tem a tua percepção evoluída, tá? E isso faz com que o teu ex tenha poder sobre você. E quando esse teu ex enxerga que ele tem poder, ele sabe disso, ele fica muitas vezes tripudiando, né? Ele enxerga que ele tem um nível superior sobre você, ele sabe os teus pontos fracos. E aí, muitas vezes, ele fica alimentando essa esperança interna que você tem de reatar, de reconquistar, de reconstruir a família. E isso vai aumentando esse teu mundo das ilusões, faz com que você vá se distanciando da realidade
dos fatos em si, das coisas que acontecem. E aí, no meio disso tudo, desse cenário de você querer muito reatar, de você querer muito reconquistar, reconstruir essa família, somado ao teu ex, muitas vezes trabalhando, manipulando, jogando com o teu emocional, no meio disso acontecem as recaídas. E as recaídas, elas são um ponto que eu acredito, eu considero elas muito graves, tá? Por quê? As recaídas, elas vêm para somar esse poder que o teu ex já sabe que tem sobre você. E aí, o teu ex, ele sabendo já que ele tem um poder emocional sobre você, o que acontece? Para confirmar esse grau de poder que ele tem, ele faz alguns testes com você. O teu ex, ele vai fazer joguinhos com você para te testar, para ver se realmente ele tem ainda poder sobre você, se você tá na mão dele, ou se você já superou e já tá, uhul, não tô nem aí para você. Ele vai te fazer algumas perguntas. Por exemplo, você tá conhecendo outras pessoas? Nossa, como você tá bonita hoje. Ele vai vir os elogios que ele nunca te deu. A vida inteira ele não te deu um elogio, essa pessoa. E aí ele vai chegar assim, nossa, como você tá bonita. Daí você pensa assim, opa, como assim? Ele tá olhando para mim, será? Será que ele me enxergou? Não. Ele tá te testando. Ele te pergunta se você tem um ponto de contato, se você tem filho com essa pessoa, qualquer ponto de contato que você tenha, seja para entregar, né, passar o filho, deixar o filho na casa dele, ou ele buscar o filho na sua casa, ele vai trazer algumas frases prontas, alguns testes. Às vezes vai comprar presente para você, às vezes vai te chamar para almoçar, para sair, para fazer umas coisas que vocês nem faziam mais enquanto vocês estavam juntos. No momento das recaídas, quando isso acontece, ele vai vir com algumas palavras do tipo: nossa, é muito bom quando a gente tá junto, a gente tem muita química, é muito gostoso, né? E aí ele vai falar a frase assim: mas eu não tô pronto para voltar. Clássica. Quem já ouviu essa? Ai, vamos fazer algo diferente, vamos continuar se curtindo, vamos continuar desse jeitinho que a gente tá tão gostoso assim, tá tão legal, né? Para que precipitar as coisas? Vamos dar tempo ao tempo, não tô pronto ainda, mas vamos ficar nessa situação. Clássicas, o ex vai falar. E isso, ele vai usar exatamente esses recursos que ele tem para perceber a forma como você se porta e como você reage. Prestem atenção nisso, tá? Então, não fiquem nutrindo essas esperanças internas, acreditando que essa postura dele significa que vocês vão reatar. Muitas vezes, e na maioria, ele vai utilizar esses recursos internos para ficar alimentando esse poder que ele tem sobre vocês, sobre o seu emocional. Leoa, presta atenção. O teu ex, ele sabe o teu ponto fraco. Ele faz muitas coisas para te manter nesse círculo. Ele sabe quando você tá na dele. Ele sabe quando você ainda tá apegada. Ele consegue identificar quando você ainda não superou. Sabe por quê? Porque isso fica nítido na tua expressão, na tua linguagem corporal quando você tá abalada. É muito difícil você ancorar o teu fortalecimento, mostrar que você já está segura de si, quando por dentro você está desequilibrada, confusa. A tua expressão, quando ele fala isso, ela já muda na hora. Na hora, ele sabe, ele já tem esse feeling de enxergar isso. Então, cuidado. Por isso que eu falo que é tão importante você conseguir dar passos e sair disso.